Para mais um vídeo no canal. Este é um projeto novo que estou começando de teologia. Domingo sim, em um domingo estarei postando teologia, e em outro domingo estarei postando devocionários bíblicos. E hoje estarei postando o nosso primeiro curso de teologia, onde estaremos aprendendo sobre religiões, o que acreditam, perguntas que muitos têm, respostas para muitas perguntas que muitos têm, e assim sucessivamente, tá bom? Sejam muito bem-vindos, e hoje, para iniciar, iremos começar aprendendo sobre religiões. E a primeira religião se chama o islamismo, uma das religiões mais conhecidas do mundo, a segunda maior religião do mundo, depois perdendo apenas para o cristianismo. Vamos aprender um pouco sobre essa religião, o que crê e como funciona. O islamismo foi fundado pelo Maomé, que o nome dele é Muhammad, o profeta, 579 e 632 depois de Cristo. Ele surgiu por volta de 610 na cidade de Meca e Medina. Se encontra atualmente a sede lá na Arábia Saudita e é dividido em duas partes. Entre eles nós temos os sunitas, que acreditam tanto no Corão como nas tradições da vida do profeta, e os xiitas, que são aqueles que creem somente no Alcorão. Certo? Então o islamismo ele não é só uma crença, ele é dividido em duas partes. Todos eles acreditam no Alcorão, porém uns também acreditam na tradição da vida do profeta, já outros não, como o catolicismo e o protestantismo. Os textos que eles usam são o Alcorão, o Hadith ou Sunas, que são as obras de Maomé, a lei de Moisés, que no caso é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os Salmos e o Evangelho. Eu coloquei entre aspas aí, gente, porque não são os 4 evangelhos bíblicos, mas sim o Evangelho apócrifo de Barnabé. E eles usam alguns trechos do Evangelho, mas que aparentemente são trechos que defendem a sua crença. Né? Como muitas religiões usam trechos da Bíblia para defender sua crença. E acredita que os evangelhos foram adulterados pelos cristãos. Então, por isso que eles não usam muito a Bíblia, e sim o Corão. Então, para a próxima parte. Divindade. Vamos aprender aqui sobre os islamismos. O que eles têm sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em relação ao Pai, Alá é o único Deus e não se manifesta por meio de nenhuma trindade, ou seja, eles não creem na doutrina da trindade. Procuram a Maomé por intermédio do anjo Gabriel, e Alá trata com severidade seus seguidores, e entre os 99 tributos de Alá não se encontra o de Pai amoroso. Então, diferentemente do cristianismo, onde nós temos o Deus de amor e de misericórdia, no islamismo não temos isso. Temos sim 99 tributos de Alá, mas nenhum deles é de pai amoroso, já que Alá trata com severidade seus seguidores. E se você desobedecer, muitos dizem que é condenado à morte. Jesus ele não é considerado como Deus, e sim como um profeta. Então ele é apenas mais um entre os 124 mil que foram enviados por Alá. E aí ele dá exemplo que Adão, Abraão e Moisés são alguns dos principais profetas. Jesus nasceu sim de uma virgem, mas não é filho de Deus como pensa o cristão. Não possui nenhuma divindade, e considerá-lo divino é um agravo a Alá, já que eles acreditam que somente Alá é o único Deus. A crucificação foi uma simulação, ou seja, nunca existiu. Na verdade, alguns acreditam que existiu, mas que não foi crucificado Jesus, e sim Judas em seu lugar. Outros dizem que foi uma pessoa qualquer, e que Jesus não foi para o céu, e sim ele continuou seguindo fazendo suas pregações no mundo. O Espírito Santo não existe lá, eles costumam relacionar o Espírito Santo com o anjo Gabriel, né, que trouxe a mensagem para Maria e revelou também o Corão ao profeta. Salvação, eles acreditam que o ser humano não é totalmente pecaminoso. Então eles acreditam que, por exemplo, realizar boas ações, ajudar o próximo, essas coisas, também ajuda o homem a não ter pecado, não ter muito pecado. Então nem tudo é pecado para eles. Eles acreditam que o homem não é totalmente destinado ao pecado, porque acredita, né, nós cristãos acreditamos que todos nós somos pecadores, já eles não. E depende do homem de se aproximar de Alá, para o homem se aproximar de Alá, que no caso seria como se fosse Deus, a pessoa teria que se submeter à doutrina islã para obter a salvação da alma e o paraíso. Morte
Eles acreditam que no período da morte, os muçulmanos que não são muçulmanos no túmulo vão responder a 3 perguntas que são feitas pelos anjos Muqar e Nakir. E as 3 perguntas são: quem é o teu Senhor? Qual a tua religião? E o que tens a dizer sobre Moisés? Se a resposta for satisfatória, você vai sentir uma janela para sentir o ar e gozar das beatitudes do paraíso até a ressurreição final. Se não forem, os descrentes, que no caso são muçulmanos, sofrerá até o dia de sua ressurreição para depois ser julgado diante de Alá, que é quase a mesma coisa que nós cristãos acreditamos. Outras crenças possuem 5 pilares da fé, que devem ser mantidos por todos os adeptos do Islã. São eles: Sahad, somente Alá é Deus e Maomé seu mensageiro; Salat, orar 5 vezes ao dia; Zakat, contribuir anualmente com 2,5 de seus rendimentos para ajudar o necessitado; Saum, fazer o jejum anual do mês de Ramã, que é o mês que quando os islãs acreditam que foi o mês que Maomé recebeu o Corão; e Hajj, que é a peregrinação que é pelo menos uma vez na vida na cidade sagrada de Meca. Então, todo adepto ele deve seguir essas doutrinas. São 5 pilares da fé onde deve seguir, e pelo menos uma vez na vida eles devem comparecer à cidade sagrada chamada de Meca, né? Enquanto que para nós cristãos a cidade sagrada é Jerusalém, para eles a cidade sagrada é Meca, onde se encontra na Arábia Saudita. E pelo menos uma vez na vida a pessoa aparecer nessa cidade, né? Para como se fosse uma regra obrigatória para eles. Então foi isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo, essa foi a primeira parte de religiões estudando sobre o islamismo. Na próxima semana eu estarei dando mais um devocionário diário. E quando for na próxima, eu estarei trazendo mais uma religião. Muito obrigado por assistir e até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Tchau!